Você já parou para pensar que o Canadá, tradicionalmente próximo dos Estados Unidos, pode estar prestes a mudar de rumo? Analisando a movimentação política atual, é evidente que os líderes canadenses estão reavaliando seus laços comerciais. Com centenas de bilhões de dólares em bens e serviços trocados anualmente entre os dois países, o impacto de tarifas e tensões diplomáticas levanta questões sobre a dependência do Canadá em relação ao seu vizinho do Sul. Mas qual a alternativa? Prepare-se para explorar o intrigante projeto Kanzuk, que poderá redefinir a estratégia econômica do Canadá. Conforme os líderes canadenses reavaliam suas ligações com os Estados Unidos, surge um novo cenário. A proposta de fortalecer os laços com o Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia desencadeia uma nova narrativa. O projeto Kanzuk não é apenas uma idealização, é um convite a um novo tipo de união econômica, construída sobre laços históricos e culturais comuns. Mas será que essa estratégia funcionará? Poderia o Canadá realmente optar por essas parcerias em detrimento de seus laços tradicionais com os Estados Unidos? As frustrações em relação às disputas comerciais e às tarifas de aço e alumínio, especialmente sob a liderança de Donald Trump, impulsionaram o Canadá a considerar alternativas viáveis. O ex-parlamentar canadense Ralph Goddard enfatizou a importância de diversificar parcerias de comércio. É impressionante como, mesmo em tempos de insegurança, o país está explorando novos horizontes. Acordos recentes com o Reino Unido foram estabelecidos após o Brexit, o que abre novas portas para relações comerciais, aumentando as trocas de bens e serviços. O que está fazendo os canadenses olharem com mais atenção para o Reino Unido? A resposta pode estar na instabilidade das relações comerciais com os Estados Unidos e a busca por uma economia mais sólida e diversificada. A posição do Canadá é estratégica, o acesso ao mercado da União Europeia ainda é fundamental, mas a criação de um novo acordo comercial com o Reino Unido pode trazer benefícios significativos. Ao fortalecer esses laços, o Canadá poderá se posicionar não só como um parceiro fiável, mas também como um líder em um novo bloco econômico. Por outro lado, a realidade desponta mais complicada. A interdependência do Canadá com os Estados Unidos é inegável, com uma longa fronteira de 9.000 quilômetros e cadeias de suprimentos profundamente enraizadas na economia americana. Apesar dos desejos de diversificação, a pressão para manter essas relações permanece. O que se tornará do modelo econômico canadense se ele decidir romper com sua histórica dependência? A análise sobre essa nova estratégia não é apenas econômica, mas um reflexo de uma futura identidade canadense. A ideia de um bloco econômico com o Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia é tentadora. Este conglomerado poderia formar uma potência global não só em termos econômicos, mas também em solidariedade geopolítica. Embora muitos defendam essa união, o caminho à frente não é certo. As disparidades entre as políticas de imigração e prioridades estratégicas de cada país podem dificultar a formação de uma verdadeira confederação. Mas se o Canadá estabelecer com sucesso acordos de livre comércio, como isso afetará suas relações com a União Europeia? Ainda que muitos vejam uma oportunidade promissora, a realidade cotidiana é mais complexa. É preciso um equilíbrio cuidadoso entre a velha ordem e os novos rumos. Portanto, enquanto o Canadá navega por essas águas incertas, a pergunta permanece: estará o Canadá realmente preparado para abandonar seus laços com os Estados Unidos em busca de novas alianças? A busca por novos horizontes poderá ser a chave para um futuro melhor, ou apenas mais um passo incerto em direção ao desconhecido? Nos últimos anos, as relações comerciais entre o Canadá e o Reino Unido evoluíram drasticamente, especialmente após a saída do Reino Unido da União Europeia. Com a crescente pressão do governo dos Estados Unidos e o aumento das tarifas sobre produtos canadenses, empresas e políticos em Ottawa começaram a buscar alternativas viáveis. Por que, então, investir nos Estados Unidos quando mercados tão promissores estão à porta? O ex-diplomata canadense Ralph Goddard destacou que, enquanto o Canadá se prepara para enfrentar as tarifas iminentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é essencial fortalecer os laços comerciais com outros países. Ele acredita que o Canadá deve aproveitar todas as oportunidades de comércio disponíveis globalmente. Devemos continuar avançando e nos tornando mais fortes, afirmou Goddard.
A relação comercial do Canadá com o Reino Unido se mostra positiva, especialmente após um robusto acordo de livre comércio instaurado em 2021. Este acordo representa um relacionamento econômico significativo, avaliado em cerca de 500 bilhões de dólares, sendo que 10% disso é comércio bilateral. Com 99% de acesso livre de tarifas e cotas entre os dois países, tanto o Canadá quanto o Reino Unido se tornaram parceiros confiáveis, realizando negócios de grande sucesso. Embora o mercado americano ainda seja um gigante próximo e familiar, Godale sugere que o Canadá tem potencial para aumentar suas transações comerciais com nações como o Reino Unido, destacando que essa pode ser a estratégia mais racional. A diversificação comercial é uma boa prática universal e o Canadá tem potencial para expandir suas exportações, a partir de sua experiência e das relações estabelecidas. Os desafios são claros, mas não definitivos. O primeiro-ministro canadense também reconhece que tanto o Reino Unido quanto os Estados Unidos permanecerão parceiros comerciais importantes. Contudo, o Canadá precisa urgentemente olhar para novas oportunidades. Atualmente, o país mantém 15 acordos comerciais com 51 nações, garantindo acesso a 2/3 do PIB global. Com isso em mente, a trajetória de Ottawa é clara: não colocar todos os ovos na mesma cesta, mas diversificar e explorar novos horizontes comerciais. Portanto, será que o Canadá realmente abandonará sua dependência dos Estados Unidos em favor de parcerias mais vantajosas? As tensões nas relações comerciais têm sido palpáveis e a necessidade de um novo plano de ação se torna cada vez mais evidente. As movimentações de Ottawa em direção a uma aliança mais forte com o Reino Unido e possivelmente com outras nações da Commonwealth certamente moldarão o futuro comercial do Canadá. Como um novo capítulo se desenhará nessa história, onde o futuro econômico do país poderá estar nas mãos de novas e inesperadas alianças? O relacionamento comercial entre Canadá e União Europeia passa por um momento de transformação significativa. O Canadá firmou 15 acordos comerciais com 51 países, permitindo acesso ao mercado de 1/3 do PIB global. A relação com o Reino Unido, após o Brexit, se intensificou. O Reino Unido busca firmar um acordo de livre comércio com o Canadá, após se afastar da União Europeia, onde anteriormente era membro do Acordo Econômico Abrangente. Nos últimos tempos, o interesse por diversificação comercial tem crescido. Enquanto a relação com os Estados Unidos ainda é robusta, a atração por mercados alternativos se torna evidente. Um acordo comercial entre Canadá e Reino Unido, que promete isenção de tarifas em 99% de suas transações, surge como uma oportunidade valiosa. A interdependência histórica e cultural entre esses países fortalece debates sobre a formação de um bloco econômico unido. Imagine um mundo onde as barreiras comerciais fossem eliminadas, com passaportes comuns e coordenação em defesa e política externa. Esse é o sonho do projeto Kanzuk, que une Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido. Seus defensores argumentam que tal união fortaleceria o poder econômico e a solidariedade geopolítica entre essas nações. No entanto, a concretização desse ideal ainda é incerta, com obstáculos que precisam ser superados. À medida que o Canadá busca jogadas estratégicas para minimizar a dependência do mercado americano, a busca por novas parcerias se intensifica. A interconexão histórica e cultural com os países da Commonwealth se destaca como um foco significativo. Como isso afetará a dinâmica global na próxima década? O que acontecerá se o Canadá realmente direcionar sua atenção para esse novo eixo de poder? A resposta pode mudar o futuro da política econômica e das relações internacionais. Este é apenas o começo de uma jornada que pode redefinir as fronteiras comerciais e as alianças globais. Canadá, ao longo do tempo, tem sido percebido como um país muito próximo dos Estados Unidos, especialmente em termos comerciais. Milhares de bilhões de dólares em bens e serviços circulam entre essas nações anualmente, com cadeias de suprimento altamente integradas. No entanto, movimentos de proteção comercial e as tensões políticas recentes têm levado o Canadá a refletir sobre seus laços com o vizinho ao sul. Fatores como tarifas e disputas têm mexido com a economia canadense e forçado seus líderes a buscar alternativas. Um aspecto intrigante dessa busca é o chamado Projeto Kanzuk, que sugere uma união econômica entre Canadá,
Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido, com base em suas afinidades históricas e culturais. Você já parou para pensar? E se essa união pudesse oferecer benefícios ainda maiores do que as relações com os Estados Unidos? No coração desse debate estão profundas frustrações do Canadá em relação a discussões comerciais e políticas com os Estados Unidos, especialmente sob a administração de Donald Trump, que trouxe tarifas elevadas sobre aço e alumínio. Historicamente, Ottawa buscou fortalecer laços com o Reino Unido antes do Brexit, quando a nação britânica fazia parte da União Europeia. Contudo, a saída do Reino Unido da UE trouxe riscos ao comércio, e acordos recentes foram firmados para manter as relações comerciais. Para muitos canadenses, a questão é: por que continuar focando nos Estados Unidos, quando já existem vastos e promissores mercados na Europa e no Reino Unido? Um ponto de vista instigante foi trazido pelo diplomata canadense Ralph Goddard, que destacou a necessidade de olhar para novas oportunidades comerciais. Com acordos que oferecem acesso quase livre de tarifas, há um interesse crescente em diversificar mercados, especialmente à medida que as relações com os Estados Unidos se tornam mais contenciosas. O Reino Unido, que busca novos parceiros globais após o Brexit, apresenta-se como um forte aliado. Porém, a pergunta que ainda paira é: será que essa mudança será realmente viável? Geograficamente, a economia canadense está profundamente ligada aos Estados Unidos, com uma extensa fronteira de 9.000 quilômetros e cadeias de suprimento interconectadas. Embora o desejo de diversificação seja forte, é difícil ignorar essa ligação. Nos últimos anos, as tarifas impostas pelos Estados Unidos e as tensões em setores como lácteos têm alimentado uma mentalidade não coloque todos os ovos na mesma cesta, levando Ottawa a buscar mercados alternativos. Com a nova proposta de acordo comercial com o Reino Unido, as expectativas de uma separação clara entre os mercados canadense e europeu se erguem. Isso poderia facilitar o comércio e minimizar barreiras alfandegárias. No entanto, existem desafios logísticos, dado que a distância pode aumentar custos de transporte. Envoltas por essa trama, algumas questões permanecem nebulosas. O quanto essa nova aliança poderia realmente marcar um desvio dos Estados Unidos? Será que uma união entre as nações da Commonwealth pode realmente competir com as dinâmicas já estabelecidas com o gigante do Sul? Com cada passo dado, as relações comerciais e políticas canadenses estão prestes a entrar em uma nova era. Mas o que isso significará para o futuro? Até pouco tempo, os produtos canadenses podiam entrar na União Europeia e no Reino Unido sob as mesmas regras comerciais. Porém, após o controverso Brexit, surgiram dois acordos distintos, e tudo indica que, firmando um acordo de livre comércio com o Reino Unido, o Canadá poderá minimizar as barreiras alfandegárias separadamente com esses dois grandes mercados. Mas será que essa separação realmente facilita as relações comerciais? É importante lembrar que o Canadá está muito longe da Europa, o que eleva os custos de transporte e logística. Ainda assim, a digitalização do comércio global e novos métodos de envio começam a reduzir o impacto dessas distâncias. Imagine um bloco econômico formado por Canadá, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. Juntos, eles somariam cerca de 130 milhões de habitantes e um produto interno bruto entre 6 a 7 trilhões de dólares. Para os idealizadores do projeto conhecido como CANZUK, essa união poderia ser mais sólida e coesa do que a própria União Europeia, apoiada em laços históricos, culturais e jurídicos comuns. Porém, nem tudo é tão simples. Críticos apontam que a distância geográfica, as diferenças econômicas, as políticas migratórias variadas e as prioridades estratégicas distintas dificultam a formação de uma confederação real. Austrália e Nova Zelândia, por exemplo, concentram sua atenção no Pacífico Asiático. O Reino Unido, imerso nas negociações pós-Brexit pela Europa, e o Canadá, totalmente integrado com o mercado americano, têm interesses que parecem se afastar. Diante disso, surge a dúvida: seria possível, ao menos, criar uma zona de livre comércio e livre circulação entre esses países? Pensar em uma mudança radical, abandonando a proximidade e a dependência dos Estados Unidos em favor da União Europeia ou do Reino Unido, é algo otimista demais a curto prazo.
As fronteiras físicas, as cadeias de abastecimento entrelaçadas e uma população enorme ao lado, além de estruturas institucionais como o NAFTA, hoje chamado USCA, tornam improvável uma ruptura abrupta. Contudo, buscar uma base mais firme fora dos Estados Unidos faz sentido. Afinal, para o Canadá, enfrentar as políticas protecionistas americanas pode significar reforçar suas relações comerciais com mercados externos, buscando segurança e diversificação. Imagine o som distante de caminhões atravessando a longa fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, um fluxo incessante que sustenta suas economias. Agora, visualize a possibilidade de ventos de mudança soprando uma nova rota comercial, atravessando oceanos, conectando culturas parecidas, mas geografias distantes. Será que esse sonho de uma aliança Kanzuk vai se tornar realidade? O Canadá vai ousar essa cartada ousada ou continuará preso à sua vizinhança próxima, apesar dos conflitos e tarifas que desafiam sua prosperidade? A resposta pode definir o futuro de toda uma região no cenário global. O cenário comercial entre o Canadá e os Estados Unidos está passando por um momento de reavaliação. Inúmeros exportadores canadenses estão cansados das tensões e barreiras comerciais com Washington. Essa frustração abre portas para novas oportunidades, especialmente em mercados como a União Europeia e o Reino Unido. É nesse contexto que surge a ideia do projeto Kanzuk. Essa iniciativa busca promover uma coordenação mais intensa em um movimento livre entre 4 países, Canadá, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. Não apenas por afinidades históricas e culturais, mas por um potencial reconhecimento mútuo em um novo paradigma econômico. Mas, o que isso realmente significa para o Canadá e suas relações comerciais? A ideia de uma união comercial pode trazer uma chance real de diversificação econômica. Por que o Canadá poderia optar por isso? Primeiro, grupos de exportadores estão se levantando, exaustos do protecionismo que sentem na relação com os Estados Unidos. Segundo, estima-se que os mercados europeus e britânicos são mais abertos às importações canadenses. Em terceiro lugar, uma aliança mais próxima com esses países pode reforçar a imagem multicultural e pacífica do Canadá. O passado da Commonwealth gera um solo fértil para uma política diplomática mais robusta e um soft power renovado. Mais importante ainda, enquanto o Canadá já possui acordos com a União Europeia, há uma chance agora de diversificar ainda mais. Novos acordos comerciais com o Reino Unido, somados a parcerias modernas com a Austrália e Nova Zelândia, podem ajudar o Canadá a reduzir sua dependência do mercado americano. Especialmente no setor agrícola. A possibilidade de redirecionar parte de suas exportações para a Europa ou Reino Unido, se necessário, poderia servir como um escudo contra políticas governamentais hostis. Toda essa movimentação ocorre em um cenário global onde não apenas o Canadá, mas também o Reino Unido está lutando para reconstruir os laços comerciais perdidos após o Brexit. Assim, a questão que ressoa é: o Canadá está realmente pronto para dar um passo nessa nova direção estratégica? À medida que busca alternativas e expande suas relações, a resposta poderá redefinir o futuro econômico do país e a dinâmica com os aliados. O que o futuro aguarda para as relações canadenses com Old Europe versus o vizinho do Sul? O movimento de um novo e audacioso capítulo nas relações internacionais começa a se desenhar, e cada jogada pode ser crucial. Onde estarão os próximos acordos e que papel o Canadá desempenhará nesse teatro internacional? A economia do Canadá sempre esteve profundamente entrelaçada com a dos Estados Unidos. Transportes, cadeias de suprimentos, e principalmente o comércio bilateral, movimentam centenas de bilhões em bens e serviços anualmente. Mas tudo isso pode estar prestes a mudar. Com tarifas de 25% impostas pelo governo americano a 155 bilhões de dólares em produtos canadenses, o impacto direto poderia significar um aumento no PIB do Canadá entre 4% e 7%, mais de 200 bilhões de dólares por ano ganhos ou perdidos na balança. Diante dessas tensões, o governo canadense começa a questionar sua dependência excessiva dos Estados Unidos. Afinal, será que é possível ser mais do que só um vizinho econômico submisso? Eis a grande reviravolta. O Canadá está olhando para o outro lado do Atlântico e além. O bloco europeu acena com uma aproximação e uma ambiciosa proposta para ratificar o Acordo Livre com Ottawa.
E, mais surpreendente ainda, surge o projeto Kanzuk, uma aliança econômica e comercial com Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. Esse grupo, que compartilha raízes históricas, culturais e até jurídicas, poderia formar uma nova união potente, desafiando a hegemonia americana. Imagine, um mercado comum com livre circulação, acordos alfandegários eliminados, passaportes simplificados e até colaboração em segurança e política externa. Um sonho para muitos, mas um pesadelo para os defensores da velha ordem. A tensão é palpável. O que pesa mais, as ligações históricas e geográficas com os Estados Unidos, com suas 9.000 quilômetros de fronteira e acordos como o USCA. Ou o apelo irresistível de diversificar mercados para escapar da sombra de tarifas protecionistas e disputas comerciais constantes. Diplomatas como Ralph Goodale, com sua voz firme, não deixam dúvidas de que o Canadá deve se abrir para o mundo. O acordo bilateral com o Reino Unido, implementado após o Brexit, já garante livre comércio em 99% dos produtos, sem tarifas ou cotas. Isso não é apenas um ganho comercial, é um recado claro. O Canadá pode, sim, negociar com outros gigantes sem depender dos Estados Unidos. Mas a questão permanece, até que ponto essa nova rota é realista? O Canadá teria realmente coragem de abandonar o porto seguro que é o mercado americano? Ou essa busca por alternativas será apenas um plano B, uma proteção contra a imprevisibilidade da política americana? Enquanto isso, a União Europeia observa tudo isso com interesse. Para eles, o Canadá é um mercado grande e valioso, que merece atenção e investimento. Já o Reino Unido, pós-Brexit, está desesperadamente tentando reconstruir acordos comerciais perdidos, ansioso por se fortalecer no cenário global. Juntos, esses movimentos criam um quadro de possibilidades inéditas. Se juntarmos as economias e os povos desses 4 países, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido, teremos um bloco de cerca de 130 milhões de pessoas e um PIB que pode chegar a 7 trilhões. Não um império econômico gigantesco, mas uma força média, coesa e estável. Contudo, os desafios são enormes, as distâncias geográficas, economias bastante distintas, políticas migratórias divergentes e prioridades estratégicas que mudam de país para país. O foco da Austrália e da Nova Zelândia no Pacífico Asiático, as negociações delicadas do Reino Unido na Europa pós-Brexit, tudo isso cria um mosaico complexo. Então, qual será o futuro do Canadá? Ele seguirá seu laço natural com os vizinhos do Sul ou se voltará para o velho continente e seus parceiros do Commonwealth? Essa decisão não é apenas econômica, mas um jogo de poder, identidade e estratégia geopolítica. Por enquanto, a resposta parece ser cautelosa. O Canadá não vai abandonar sua maior parceria, mas tenta, com determinação, abrir novas portas. Um plano B, ou até C, para escapar da pressão e das políticas protecionistas americanas. O futuro dirá se essa dança política vai se transformar num casamento sólido, ou se tudo ficará apenas no campo das intenções. Quem sabe? O que está claro é que o Canadá não é mais um coadjuvante passivo, é um protagonista em busca de seu próprio caminho no turbulento cenário global. E essa história está longe de terminar. E imagine se o Canadá, um vizinho gigante do lado norte, começasse a virar as costas para os Estados Unidos? O ar frio da fronteira traz um cheiro de neve fresca e folhagem outonal, enquanto bilhões de dólares fluem entre eles todos os anos. Cadeias de suprimento entrelaçadas, como veias pulsando sob a pele. Mas e se tarifas de 25% a 155 bilhões de dólares fossem só